pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávia Melani, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e hoje eu venho trazer mais uma temática acerca dos estudos para concurso. Hoje o tema que eu escolhi é: e se não der certo? Eu sei que esse é um questionamento que passa pela cabeça de todo concurseiro quando ele decide, quando ele opta por realmente trilhar esse caminho dos estudos para concursos públicos. Sobre isso, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que realmente esse é um sentimento que passa por todas as pessoas. Nenhum aprovado, nenhum procurador hoje já empossado não sentiu uma insegurança quando começou a se estudar. Realmente, o estudo para concurso é uma aposta. Você pode conseguir lugar êxito, como também você pode não conseguir. É claro que quem persiste, a chance de conseguir esse resultado é muito maior do que quem acaba desistindo no meio do caminho. Mas, claro, a gente não pode ignorar a existência dessa circunstância de frustração, mesmo para aquela pessoa que se dedicou muito e que merecia, de certa forma, ser aprovada. A aprovação ela envolve N fatores, não só estudo, mas o método, a condição financeira, a condição de vida, o externo, ele também influencia no alcance desse objetivo. Mas, independentemente disso, como é um sentimento comum, trabalhe a sua cabeça para que esse sentimento ele não aflore a todo tempo. É normal você ter insegurança, mas você não pode fazer com que esse sentimento ele seja constante e diário de forma a afetar o seu rendimento nos estudos e o seu dia a dia de dedicação. Coloque na sua cabeça que sim, há a possibilidade de eu não conseguir, mas eu acredito que eu vou conseguir. Você acreditar desde o início faz toda a diferença. O professor Rodrigo aqui da Aprovação PGE, ele fala muito isso e eu vi ele falando quando eu ainda era somente uma concurseira. Ele não conhece um aprovado que não acreditou que conseguiria. Você confiar que vai dar certo te dá inclusive forças para abdicar ainda mais. Eu tenho um exemplo prático meu. Eu tinha uma insegurança, mas eu sempre tive muita convicção de que se eu me dedicasse muito e colocasse o concurso público como objetivo maior da minha vida, eu iria conseguir ser aprovada. Eu tinha muita certeza disso internamente. Embora, claro, eu fosse realista e entendesse que poderia ocorrer de eu não ser aprovada, mas eu acreditava, eu tinha convicção, eu colocava a minha força em cima daquilo. E foi com base nessa convicção que eu tive coragem de abdicar de tudo aquilo que não era importante na minha rotina. Então eu parei de fazer atividades físicas na frequência que eu fazia. Eu parei de sair aos finais de semana. Eu comecei a estudar de domingo a domingo. Eu não teria força para fazer isso se eu achasse que eu não fosse conseguir. Claro, é um tiro no escuro? É. Mas se você fizer a mesma coisa todos os dias e acreditar que é possível, você fica muito mais perto do seu objetivo. E agora eu queria trazer um outro lado da moeda que eu não vejo professores falando. É comum você ver professores de cursinho falarem que você trabalhar enquanto você estuda, você estagiar, você ter contato com a prática, isso pode te auxiliar nos estudos para concurso, de forma que se você precisa dessa fonte de renda, não se preocupe, pois esse estudo vai te agregar de alguma forma. Isso é verdade. Óbvio que estudar 8 horas por dia vai te fazer evoluir muito mais do que estudar 4 e ir trabalhar 4. Mas claro, se você precisa, isso vai surtir efeitos positivos e eu sou prova disso porque sempre conciliei o estudo com o trabalho. Mas o que eu mencionei que eu não vejo professores falando. O contrário, pessoal. Se porventura não der certo, se infelizmente você não conseguir obter êxito no concurso público, no período desejado, se você simplesmente ficar exausto, perceber que isso não é mais pra você, tem muitos anos de estudo. É claro que a gente não deseja isso, mas vamos pensar no pior dos cenários. E aí, eu perdi 4 anos da minha vida, eu perdi 2 anos da minha vida de estudo? Não. A frase mais clichê do mundo, mas a maior verdade de todas é que estudo não se perde. O estudo jurídico, sobretudo, ele te auxilia muito na prática. É esse o outro lado da moeda. Que não só a prática te auxilia no estudo, mas, sobretudo, o estudo te ajuda na prática. E eu percebi isso diariamente. Quando eu comecei a estudar para concurso, enfim, até o final dos estudos para concurso, eu sempre conciliei o estudo com a advocacia em específico. Então, diariamente eu tinha contato com a prática jurídica. Eu pegava
temas distintos, eu mexia com processo civil, eu era do contencioso, então eu precisava de um conhecimento técnico que concernia ao processo civil, mas em cada dia chegava uma matéria fática distinta do processo, porque inicialmente eu não trabalhava com uma matéria em específico, eu fui estagiária, então eu pegava tributário, administrativo, empresarial, civil, consumidor, então eu tive contato com muitas matérias distintas e eu percebi um crescimento como profissional absurdo depois que eu comecei a estudar para concurso. Chegavam matérias para mim, na mesma hora eu lembrava de julgados que eu estudava. Isso me colocava tão à frente de outros advogados que muitas vezes tinham mais tempo de formado, mais experiência, mas tinham muito tempo que eles não tinham contato com a teoria. Eu vi uma matéria em específico, eu lembrava de um dispositivo legal, eu lembrava de um entendimento doutrinário. Na hora de fazer minhas peças, as minhas peças eram muito mais ricas no conteúdo. Então, quando eu fui estudando e percebendo isso e recebendo feedbacks, porque as pessoas percebem, seu chefe percebe que você está com um rendimento melhor, isso, claro, é fruto, sim, do estudo, do dia a dia, sentando e estudando. Então, quando eu percebi isso no decorrer dos estudos, eu fiquei mais tranquila. Eu tirei um pouco o peso que eu tinha, nossa, e se eu não passar? Além de ter convicção de que eu conseguiria, claro, isso me ajudava, eu passei a ter naquele momento uma segurança de que, olha, se no final das contas não der certo, se por qualquer motivo eu desistir, se eu simplesmente optar por seguir na advocacia e desistir do concurso, uma certeza que eu tenho é que todas essas horas dedicadas aos estudos não foram inúteis. Eu tô tendo um resultado prático aqui no meu trabalho muito bom e, portanto, fixem essa ideia. Não tenham medo de começar, acreditem que vocês vão conseguir, mas se porventura, no pior dos cenários, você não seguir com esse objetivo até o seu final, até a aprovação, você não vai ter perdido esse tempo de estudos. Você vai se tornar um profissional muito mais qualificado, embora não um servidor público. Espero que vocês tenham gostado, continuem mandando aí dicas de matérias e temas para eu tratar e até a próxima, pessoal!